boa tarde aos internautas do programa AltV Mulher. A você, internauta, que interage conosco no programa AltV Mulher, eu quero desejar um feliz ano. E para nós, militantes da causa da mulher, em defesa da emancipação feminina, estamos hoje com duas convidadas especiais, duas militantes nas suas áreas de atuação profissional e que vão estar conosco discutindo a evolução do movimento de mulheres e o que nós esperamos para todas as mulheres do planeta para 2014. Portanto, hoje nós não teremos a interatividade com você, internauta, porque nós estamos com certo problema técnico aqui na AltV. Mas vamos reparar essa falha nos próximos programas. Mas tenho certeza que você vai acompanhar com muito carinho e com muita atenção esta análise das nossas duas convidadas do programa AltV Mulher. Comigo, a doutora Fátima Duarte, uma especialista na saúde da mulher. Que bom tê-la no programa AltV Mulher. Olha, esse prazer é meu estar aqui com essas mulheres valorosas, brilhantes e lutadoras, né, nesse ano que se encerra, com esse ano que vem. Então é um prazer muito grande estar nessa primeira semana de janeiro ao lado dessas mulheres. É uma honra muito grande. Obrigada, doutora. É um prazer sempre enorme recebê-la aqui no programa AltV Mulher. E a nossa colega, nossa amiga da casa, uma profissional da área do direito, doutora Rosana Chiavassa. Que bom tê-la no programa AltV Mulher, nesse primeiro programa do ano de 2014. É que a nossa luta é longa. Para mim é um prazer estar com você aqui, Mona, sempre. A querida Fátima, que é uma das médicas mais respeitadas que nós temos nessa questão da mulher. E, eu diria assim, uma médica mesmo muito especial, né? Atenciosa, enfim, tudo aquilo que a gente espera. Grande prazer. Nós, na verdade, terminamos o ano e começamos numa grande luta. Bom, a luta não para, não é, doutora? Não, não para. A mulher, esteja onde estiver, ela tem que estar sempre lutando enquanto tiver uma mulher oprimida nesse planeta. É porque é interessante ainda, né, que hoje, apesar de nós vivermos numa das maiores cidades do mundo, eu ainda atendo todo dia mulheres que têm vergonha de terem nascido, são tristes por não saberem viver e têm medo porque não sabem morrer. Então essas mulheres que ainda nós atendemos são mulheres muito parecidas com as mulheres brasileiras que ainda morrem todo dia vítimas de violência. Das mulheres brasileiras que morrem de câncer de colo de útero. Das mulheres brasileiras que morrem uma a cada 2 horas das causas relacionadas ao parto. Das mulheres brasileiras que se perdem nos labirintos da mamografia. Então ainda nós, a todo momento, temos que reiterar a necessidade de estarmos sempre falando das mulheres. Mas sempre quando a gente começa um ano, a gente avalia também como é importante que a nossa voz, o nosso grito, tem que ser menor que a nossa razão. E a nossa razão, ela é o grande motivo por estarmos continuando a caminhar, né? Com certeza, eu acho que essa força da fala da mulher, dessa coragem de romper com essas limitações, romper com essas dificuldades impostas à mulher, é que faz a diferença. No Brasil, na antevéspera da Constituição Brasileira, de 1987, nós, mulheres brasileiras, nos mobilizamos de todos os pontos do Brasil, todos os pontos. Nós fizemos, inclusive, uma carta para os constituintes, não é, doutora? Nós estávamos lá, doutora Rosana, e nós temos um capítulo excelente em relação à defesa dos direitos da mulher na Constituição, na Carta Magna desse país, do Brasil. Mas a distância entre o que está colocado lá e o cotidiano é isso que a doutora Fátima acabou de nos colocar. A questão de 2 mulheres morrendo, em cada 2 horas uma mulher morre por parto nesse país. A morte materna, que é uma grande chaga nesse país. Então, doutora, a senhora que é do direito, a senhora que nos defende aí, que as leis realmente estejam para defender os nossos direitos, que esperança nós podemos ter? Pois é, eu
corroborando o que a Fátima falou, eu diria que, apesar de estar na Constituição Federal, que homem e mulher são iguais, têm direitos iguais, eu continuo vendo todo dia uma mulher ganhando menos que um homem, na mesma profissão, uma mulher perdendo a guarda das crianças, eventualmente, até porque o marido não dá condições, a mulher que não tem o leite para dar, porque o pai não paga pensão, e os processos, os inquéritos, uma boa parte sendo arquivados porque não se consegue provar que foi aquele cidadão que violentou aquela mulher ou que a espancou. Então, eu diria que hoje, ainda, apesar de toda a luta, a desigualdade persiste. De uma forma, inclusive, ruim, porque é uma hipocrisia. Não, está lá escrito que nós temos direito. Tá, mas infelizmente, teremos que continuar lutando todos os dias, cada uma na sua área, né, Fátima, para tentar derrubar essa desigualdade que ainda impera, Mona. E essa desigualdade tão desrespeitosa no direito de ir e vir, olha onde nós estamos. Começa daí. Uma mulher é molestada quando vai para o seu local de trabalho, quando ela vai para um hospital, para alguma atividade cultural, ela é molestada, violentada. Como é que pode isso? Nós estamos no século XXI, 2014, e ainda muitas se calam, achando que quem errou na jogada? Porque também tem essa questão de que, historicamente, a mulher ter ficado sempre num espaço doméstico, no espaço da casa, né? E essa ideia que hoje, porque eu sempre falo que apesar de nós termos muito ainda a avançar, eu acho que nós conseguimos algumas conquistas, mas ainda nós temos índices muito altos da violência doméstica, da violência. Quantas mulheres brasileiras são estupradas por dia? Quantas mulheres são estupradas em São Paulo? Então, há muito pouco tempo nós temos o centro de referência onde as mulheres podem ser atendidas e a voz delas basta para dizer que isso aconteceu. Então, nós precisamos de primeiro dar espaço para que essa mulher possa dizer, que ela não sinta medo, que ela tenha coragem, porque porque nesses anos todos, mais de 30 anos que eu sou médica, as mulheres que sofrem violência, quando elas contam a história sempre do mesmo jeito, porque é a verdade. Agora, quanto mais esse serviço puder acolher, e hoje nós conseguimos fazer serviço de referência, mas temos que fazer mais e lutar ao lado dessa sociedade, que a violência tem que ser inadmissível. Quer dizer, a violência tem que não existir. Basta a violência. Basta 2014, nós temos que começar com esse slogan dentro de casa, na mídia, no seu programa, em todos os lugares dizendo isso. Basta de violência. E eu acho que um dos projetos pode ser começar a exigir do governo do Estado de São Paulo que mantenha todas as delegacias de mulher abertas, final de semana, 24 horas, porque não tem hora para a mulher ser espancada, agredida. E que já tivemos, né? E que já tivemos em lutas importantes de mulheres. Como nós estamos numa rede internacional, é bom colocar para as mulheres que no Brasil, São Paulo, nós temos mais de 18 milhões de habitantes, eu acho, e é uma mega cidade, é uma metrópole, e nós temos na cidade de São Paulo uma delegacia 24 horas. E é um apelo que nós fazemos ao seu governador, ao secretário de Segurança Pública, a todos os gestores dessa área, para que realmente amplie o atendimento às mulheres vítimas de violência. Eles nos colocam que ela é atendida em outras delegacias, mas a gente sabe que a mulher é atendida de uma forma diferente na delegacia 24 horas. Quem pensa assim é quem não frequenta uma delegacia. Você vai numa delegacia de madrugada, uma mulher sozinha, uma delegacia que não é especializada, é inadmissível, Muna. É muito difícil. Primeiro que ela vai ser olhada como, você provocou, né? Aquele preconceito. Por pessoas que não estão preparadas. Então nós temos que exigir sim, não é, Fátima? Exigir que volte a ser o que é. E também essa discussão de se começar a falar o que é a violência, de não naturalizar a violência, porque começa dentro de casa, porque a gente só reconhece o que a gente conhece. Então, a única forma de nós conseguirmos tirar essa chaga dentro da sociedade, que é a violência, a gente não naturalizar. Quer dizer, a violência ela não pode ser admitida, porque quem ama não bate.
Quem ama não mata, quem ama cria. Agora, muitas vezes essa pessoa que vive numa situação de violência, até o homem que é o violentador, ele vem de uma situação, de uma história de violência. Agora, se nós começarmos em todos os locais a discutir e dizer não, isso pode, a gente tem certeza que isso pode acontecer. Porque as estatísticas que saíram agora, em todos os estados brasileiros, os 3 estados que têm mais violência, Pará, Pernambuco e Santa Catarina. Então as pessoas acham que a violência está distante, mas o violentador, olha, eu já vi coisa democrática na minha vida, mas eu quero dizer que o violentador existe em todos os partidos políticos, em todas as classes sociais, de todas as religiões, de todas as idades, de todas as cores, de todas as raças. Por quê? Porque nós temos que passar a discutir que isso não pode ser naturalizado. Eu acho que uma das propostas seria essa discussão da violência à mulher começar, vamos colocar, ampliando também a questão de gênero nas escolas, o mais rápido possível, como curricular mesmo, Muna. Porque esta criança que está vendo a mãe apanhar em casa, essa menina, ela pode achar natural namorar alguém que comece a dar um tapinha nela, né? Ela vai achar que é natural. Então, eu acho que essa discussão, acho que o nosso projeto é esse, né? Nosso desejo, Muna, é que todas as meninas de 10 anos para frente estejam sabendo diferenciar. Já na vida uterina, essa menina tem que ser educada com as mesmas oportunidades que os meninos. Porque na vida uterina, não é, doutora Fátima? A mãe diz, a minha menina, quando sabe que é uma menina, já começa a pensar diferente. Não pode. Essa educação... Já faz o quarto cor-de-rosa. Já faz o quarto cor-de-rosa. Faz o quarto cor-de-rosa, mas põe um... Põe um amarelinho, um azul, um roxo, né? Dá outras oportunidades de cor, né? De cor, outras matizes. Para que ela possa ter um brilho no olho e poder ir fazer sua caminhada, né? Como qualquer ser humano, um homem ou mulher devem fazer, não é? E até por isso eu queria dar notícia, né, Muna? Fundamos a Associação das Advogadas Estagiárias Acadêmicas de Direito do Estado de São Paulo, justamente para debater a questão de gênero, para defender, para alardear no meio das acadêmicas que enquanto elas não começaram a vida profissional ainda elas não sabem o que é essa competição ou até mesmo o assédio sexual que há dentro de todos os locais de trabalho. A gente quer começar a mexer. E até convidando, né, Fátima? De repente você precisa fundar uma associação das médicas residentes, não é? E acadêmicas de medicina, porque isso tem que ser disseminado, né? E somos nós que vamos levar isso para aquela moça que não pôde estudar, não é? E que ela realmente nem sabe que pode reagir, não é? É importantíssimo esse espaço. Eu quero parabenizar as advogadas do Estado de São Paulo. É nacional? Ainda é estadual, mas já há advogadas do Brasil querendo montar... Aderir. Maravilha isso, porque nós queremos que as mulheres realmente reflitam sobre a sua realidade, reflitam sobre sua condição e não fiquem só na reflexão, vão para a ação. E assim a gente muda uma sociedade não só para nós, mas para todos. Ué, mas está provado, né, pelo Banco Mundial que uma sociedade onde as mulheres compartilham o poder tal qual os homens, ela é uma sociedade muito mais justa. Isso é estatístico, não é, Fátima? Então, pelo amor de Deus, nós estamos indo contra nós mesmos, né? É uma formação. Nós precisamos entrar na formação e, como doutoras colocaram, não é natural a mulher ser secundária. Não é natural. Ninguém explica, não existe isso. Não é? Então... E nós precisamos de saber de nós mesmas na medida que nós conversamos sobre nós mesmas. Exato. Né? Porque as mulheres, elas têm esse espaço de necessidade que a sociedade precisa, nós precisamos uns dos outros. Né? Agora, nós mulheres, nós vamos nos conhecendo à medida que nós sabemos da gente. E também muitas conquistas, quer dizer, como essas, as mulheres terem esse espaço de poder se organizar, é uma conquista que é recente. Muito quer dizer, recente. nós mulheres temos direito à voz, podemos ocupar espaços de poder. Quer dizer, nós mulheres precisamos dessas verdades e dessas vitórias. Quer dizer, este ano nós vamos viver uma grande vitória. Vocês que são militantes do movimento de mulheres, há quantos anos nós estamos lutando para que a vacina de papilomavírus, a vacina de HPV, passe a ser colocada no sistema público de saúde?
Então, este ano, pela primeira vez, as meninas de 9 a 11 anos vão ser vacinadas. Então, nós vamos poder ter, daqui a 10 anos, nós vamos iniciar uma geração de mulheres que possa ser vacinada contra o papiloma vírus. Então, isso, nós sabemos que ainda na rede particular, essa vacina é oferecida de 9 a 26 anos. Mas nós conseguimos abrir essa discussão. Nós não temos nenhum plano de saúde que pague essa vacina. E o Estado brasileiro, porque há quantos anos em todas as conferências de políticas públicas para as mulheres, enquanto as conferências de saúde, nós pedimos que seja o quê? Universalizado esse direito. Desde então isso se veio, isso não veio porque foi um benefício, isso foi uma luta, foi uma conquista. Agora, ao lado dessa vacina, nós também temos que discutir o quê? O acesso a todos os métodos anticoncepcionais, o acesso à discussão. Essas meninas têm que entender que essa vacina é apenas uma ferramenta e que nós temos que investir infinitamente em educação sexual, em saúde e direitos. E é dentro dessa linha da educação sexual, Fátima, que esse trabalho é tão importante, porque eu tenho a impressão, Fátima, que algumas mães dessas meninas de 9 a 11 anos vão falar, não, minha filha, imagina, ela é uma santinha ainda, ela não precisa tomar a vacina. Então, até isso é importante. Mãe, é indispensável. Infelizmente ou felizmente, acho que não cabe a gente discutir isso agora, a atividade sexual das meninas e dos meninos não é mais a da nossa geração, não é, estatisticamente, Fátima? é 14 a 15 anos, então. A idade da primeira relação. Isso é estatístico no Brasil. Quer os educadores queiram, quer os pais queiram. Ou não. Quer os legisladores queiram. É essa. Então, tem que tomar a vacina para prevenir, né? Eu acho que realmente é uma conquista muito importante. Tem que conversar sobre a vida sexual dos filhos. Tem que abrir essa discussão dentro de casa. E não sexualizar, né, as crianças. É conversar sobre uma vida saudável, sexual. Lógico. E de preferência... Uma formação. E um diálogo franco. Um diálogo, sem partir só para sexualização, né? Lógico. Não adianta dar um shortinho bonitinho para ela estar na moda, né? Porque sem ela saber o que ela vai fazer ou como se defender saindo com o shortinho, não é assim? Com certeza. Nós precisamos, evidentemente, que rompa esse silêncio dentro de casa. Porque uma criança que discute dentro de casa, ela com certeza não será vítima amanhã, não é? É uma pessoa empoderada, é uma pessoa informada, é uma pessoa consciente, então ela vai saber se defender. E o que é que nós queremos? Nós queremos a prevenção, não é? Que chegue antes até da vacina. E se não souber, e se não puder discutir dentro de casa, não tenha medo, discuta assim com a vizinha, ou com a prima, ou com a tia, não é verdade? Porque se ela for na escola, se ela for uma vítima, né? Que ela não tenha medo, não é só porque você não pode falar na família, não é, Fátima? Recorra aos outros, porque sozinha você não fica, sozinha você não está. E não se cale mediante a violência. Exatamente. Seja qual for a violência, rompa o silêncio e denuncie, porque você nunca vai estar sozinha. Sempre tem alguém para estender a mão. Ou a delegacia da mulher, ou as casas de atendimento à mulher, não é? Os conselhos, os núcleos de mulheres, as casas de mulheres. Nós hoje, depois de 80, nós ampliamos muito, né? 70 foi a década da mulher, pela ONU, internacionalmente, e de lá nós começamos construindo o paísmo, né? Que foi uma grande discussão, que lamentavelmente ainda o Brasil deve isso às mulheres, né? Nós não conseguimos avançar na saúde da mulher integral ainda como país, como nós sonhamos um dia. Mas quem sabe chegaremos lá ainda. Ainda está na nossa pauta de luta, né? E é interessante isso que vocês estão falando da questão da violência. Nós temos uma experiência em cursos de formação de profissionais de saúde, onde participam médicos, onde participam psicólogos, fisioterapeutas, nutrólogos, pedagogos. E eu tenho nesses encontros, que são 300, 400 profissionais de saúde, nós temos passado algum questionário sobre a violência doméstica, e é interessante um questionário anônimo, e como as pessoas relatam histórias de terem atendimento, de atenderem, e também de pessoas que conhecem nas suas relações pessoais, pessoas que são vítimas de violência nas suas relações pessoais,
nas suas relações de trabalho, nas suas relações de namoro. Então isso, essa naturalização, então nós temos que começar a fazer, preparar pessoas e discutir, porque a pessoa, ela pode ser fortalecida, as pessoas podem ser mudadas. E esse homem que pratica a violência, que é mais comum no homem praticar do que a mulher, não que a mulher também não pratique, ele também pode ser educado, porque a gente pode ser transformado, porque se nós aprendemos coisas, nós também podemos desaprender e aprender novos parâmetros. É nessa forma, nessa questão que a sociedade se transforma que nós acreditamos. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós não conseguimos entender porque o dia pode ser transformado. Quer dizer, essa é a grande mensagem que nós temos, que a mulher não está sozinha, como você bem colocou, e que esse violentador também pode ser modificado. E essa sociedade, porque cada vez que a pessoa coloca, ela se vitimiza. Então, uma violência que existe no local de trabalho, essa mulher, ela vai naturalizando até mesmo essa violência de Estado. Porque essa mulher que não tem o seu direito à saúde, o seu direito de ter uma vaga numa maternidade, quando ela entra em trabalho de parto. A dizer que não quer ter relação naquele dia com o companheiro? A dizer que não. O direito a dizer sim e o direito a dizer não. A dizer não. Na década de 90, nós tivemos o primeiro programa do Conselho em relação a mulheres na rádio, chamava A Hora e a Voz da Mulher. Então, você participou, doutora Albertina, todo mundo, era um programa das mulheres. E esse programa nós colocávamos a discussão da violência doméstica. E as mulheres nos ligavam e colocavam, a minha vizinha vive isso, a minha prima vive isso, a minha conhecida vive isso. E era ela que vivia isso. Havia uma grande dificuldade de falar, de pedir uma orientação, de pedir uma ajuda, né? De ir atrás de uma solução da violência. Nós conseguimos empoderar a mulher. A mulher fala. Os poderes de que atendem ainda estão muito aquém, não estão preparados, com muita falha. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que diz que o homem que é violento pode passar e deve passar por um tratamento para desconstruir essa formação de um homem violento, de um homem machista, não é? Então a gente sabe que por bem querer ninguém muda mais. E nós temos uns dados, viu, que nós temos que 1 ano de violência é igual o impacto para a saúde da mulher, é igual ao impacto de 4 anos de tuberculose. 1 ano de uma mulher sofrendo violência é o impacto de 1 ano de quimioterapia. É um impacto de 1 ano de HIV sem tratamento. Os filhos dessas mulheres que sofrem violência, eles abandonam mais a escola, eles perdem anos. As mulheres trabalhadoras, a 4 dias trabalhados, elas perdem 1 dia vítimas de violência. O Brasil gasta cerca de 4% do seu produto interno bruto como vítimas de violência. Então, a violência é um problema de saúde pública. Uma das maiores... É um problema de saúde. É uma questão de saúde pública. E uma mulher que é vítima de violência, a mulher é muito forte. Então, ela recebe aquela violência, ela vai recebendo. Aí vem as consequências das quais a doutora Fátima, a doutora Rosana acabou de nos colocar aqui. São devastadoras. Só quem recebe... Nós recebemos já cada mulher vítima de violência que é inenarrável. Não tem como... o que a mulher vira na hora daquela violência. Então, quanto mais se falar, quanto mais agir, quanto mais o poder público, as políticas públicas de proteção às mulheres, é pouco, é muito pouco. Porque o que se gasta quando já está com essa grande sequela é algo gigantesco para o nosso país. Então, se nós pudermos chegar antes do problema, vamos fazer esse compromisso. O AltV Mulher vai sair com esse compromisso em 2014. Todos os programas nós vamos colocar. Basta de violência à mulher. No primeiro dia do ano, nas minhas redes sociais, eu coloquei basta violência contra a mulher. Esse é o primeiro desafio para nós, mulheres feministas. Acho que você compartilhou também. Sim. E depois entrou algumas mulheres internacionais que fizeram uma faixa no chão maravilhosa de basta de violência contra a mulher.
E não é só a violência física, não é a violência emocional, é a violência psíquica, é a econômica, é aquela que você sabe que você pode chegar e você não chega porque você é mulher. Quantas mulheres que passam num concurso, passam um monte de coisa, não chega porque é mulher. Porque, ela está na idade fértil, ela pode ter nenê, então é melhor eu deixar nessa escolha aqui o homem do que a mulher. Sim, sim. Independente da competência. É o que vocês estão discutindo, Sim, né? é o que nós sentimos. Como é que no pode, mercado. como você colocou, nós ganhamos 30% que o homem branco, a mulher negra ganha 10% a menos desses 30% da mulher branca ainda, e essa mulher é mais graduada que o homem no nosso país. Sim. Ela teve que se esforçar duplamente. A São mulher- as muito boas alunas, né? Quer dizer, na universidade, né? São muito boas alunas. E outro dia eu estava conversando, é interessante, porque eu estava numa cirurgia, e eu operando, né? O anestesista era homem, o auxiliar era homem, a instrumentadora era mulher. E o circulante da sala era homem. E aí o anestesista e o auxiliar, sem problemas, falaram: Fátima, você tem reparado que agora tem mais mulheres médicas? Sabe por quê? Porque os médicos estão ganhando menos. Então, como estão ganhando menos, agora tem mais mulheres. Deixa pras mulheres. Eu quase que eu tive um ataque dentro ali da cirurgia. Quer dizer, eles não se intimidam. Não se intimidam dentro de uma... Eu falei, não, vocês estão totalmente errados. Não é porque nós estudamos, não é porque nós somos alunas. Quer dizer, é uma maravilha que hoje você tem faculdades que 70% são mulheres. Na minha época eram 30%, 20%. Isso é uma grande conquista, porque as mulheres estão estudando mais. Mas ainda... E se diplomando mais, ela tem um diploma a mais que o homem no Brasil. Mas ainda temos poucas mulheres professoras universitárias Com certeza. dentro das faculdades. A questão é essa, a mulher É. hoje está muito mais presente É. nas faculdades, até mesmo como provedora de família, não é? Mas e o poder? Né? Quantas mulheres conseguem chegar ao poder? Seja no setor público, setor privado, faculdades, não é? Na última legislação, no último governo, nas últimas eleições, esse ano até vai ser um ano de eleição, de grandes mudanças, mas esse ano, na última eleição de 2010, menos mulheres ocuparam os órgãos, as câmaras. Então, menos mulheres deputadas estaduais, menos mulheres Federais. Porque eu sempre falo que talvez essa voz de grito, talvez não atraia tanto esses financiamentos de campanha. Então, nós, mulheres, temos que ter esse empoderamento. Então, é fundamental para que haja histórias como essa do papilomavírus, vitórias na questão do consumidor, vitórias na legislação Além para do que parto, mulheres para que possam nenhuma ter mulher direito, morra de parto nesse vai ter país. direito à maternidade. Foram Maternidade. necessários olhares femininos, olhares de mulheres. Femininos e comprometidos. Para isso, as mulheres precisam se empoderar e precisam gostar do poder, sim. Essa coisa de que lidar com política é coisa suja, eu não quero me meter, isso não pode mais. As mulheres têm que realmente criar condições para concorrer. A gente sabe que são em condições muito desiguais dos homens, porque ainda os partidos são dirigidos por homens, mas nós mulheres, agora eu vou fazer um desabafo aqui. Eu conheço muita mulher feminista que na hora da campanha apoia os homens. Não pode isso, companheiras, não pode. No Brasil ainda acontece isso. Na hora da mulher, ter uma mulher candidata, mulher com cabeça de mulher. Zuleika Lambert sempre nos ensinou isso. Mas nós temos que nos unir. Todas nós temos que nos unir em torno daquela candidatura, porque nós precisamos de mulher em espaços públicos para que nós possamos ter a pílula. A pílula do dia seguinte também, que foi uma grande conquista, mas a nossa vacina, a lei que nenhuma mulher morra de parto por falta de vaga, enfim, todas essas leis das quais nós batalhamos anos e anos e queremos continuar batalhando, a Lei Maria da Penha também, mas para isso nós precisamos, nós não podemos continuar com 10% de mulheres no espaço de poder. Em todos os espaços, todos os espaços. são 10%, não passa disso, é impressionante. Então, algumas internautas podem estar pensando assim,
Mais uma atividade? É mais uma atividade sim. É você ser agente político transformador da sociedade. Né? Principalmente. Se nós não nos unirmos, essa sociedade não vai ficar igual. Até porque quem vai defender os nossos direitos? Como nós estamos numa rede internacional, eu sei que as minhas colegas da Bahia sempre acompanham o programa Altive Mulher, porque lá nós tínhamos um comitê multipartidário de mulheres muito forte na Bahia, e assim tivemos em vários estados brasileiros o comitê multipartidário. Ele era um comitê que se unia independente da sigla partidária, precisava ser mulher, em defesa da mulher na política. E esse era o papel do comitê multipartidário. E eu quero que vocês... Mulheres valorosas. Valorosas, né? Rompendo. Uma mulher que concorre é muito guerreira, Opa. né? Porque a gente sabe o quanto é difícil concorrer. E eu quero que vocês cumprimentem aí e apoiem aí, né? Uma belíssima mulher do judiciário. Que todas nós somos apaixonadas, aí eu falo porque é da minha área. Pode falar. Não, por favor. Pode falar. Não, ela é... A Eliana Calmon. Isso. Essa é guerreira, essa batalhadora, ela é consciente da questão de gênero. Gente, ela é tudo, tudo de bom. Como a gente brinca, Eu tudo de assino bom. embaixo e digo o seguinte: queremos várias Helenas de Calmon, aí várias, porque o que não falta no nosso Brasil, né, Fátima, é uma galeria de mulheres, mas há invisibilidade, né? É verdade. E nós temos muitas mulheres valiosas, Não, guerreiras. eu vou citar para as internautas aqui de São Paulo que tem medo de sair numa disputa, seja ela de que nível for. As acadêmicas, geralmente a reitoria comunitária fica com as mulheres. A principal reitoria, é raríssimo você ter uma mulher. É raríssimo. Né? A científica, né? Nunca se vê uma mulher passando por lá. No direito nós tivemos a professora Esther, que foi reitora do Mackenzie, né? Mas era impressionante como naquela época ela teve que optar. Ela não podia ser plenamente uma mulher, né? Porque o mundo ainda é machista. Se é hoje, imagina há tanto tempo atrás, não é verdade? Eu acho que ela foi em 80, né? Por aí. Antes de 80, né? A primeira foi ministra, né? É. Ministra Figueiredo Ferraz, da Exatamente. Educação, primeira ministra, e depois... Mas você me interrompeu. Eu quero falar o seguinte, o maior exemplo para mim de uma política que vai lá, que luta, que trabalha, que é respeitada por onde passa, é Erundina. Então por que não podemos ter outras Erundinas na política? Porque só ela está indo para o sacrifício, né? Mulheres, não é isso? Com certeza, Erundina e muitas outras nós temos aí. A primeira mulher Prefeita e uma grande prefeita, né? Uma grande Uma prefeita grande de São Paulo. E fez um papel muito bonito, que é o modo de mulher gerenciar um espaço público, né? Ouvindo, participando, sem aquelas medidas vindas de cima para baixo, todas as medidas construídas no coletivo. Sem na aqueles montes de comunidade. pinguim abrindo porta, né? Verdade, fazendo a desconstrução, né? A desconstrução, E que é o hoje olhar Mujica feminino. coloca muito bem, né? O nosso presidente do Uruguai, o poder é de quem me deixou ser poder, né? Um papel Esse é um exemplo. importante na luta contra os desmandos da ditadura, contra a tortura, no apoio à família dos desaparecidos políticos, né? Isso, A importância políticos. que a Erundina executa nessas diferentes esferas, né? Eu acho que ela é o exemplo de que podemos ter políticos diferentes, não é, Paty? E eu acho que é o exemplo de mulher na política. As mulheres entram na política para desconstruir esse modelo de levar vantagem, esse modelo amigo do rei, esse modelo de a coisa pública é coisa dos amigos. Não, a coisa pública é de todos. Portanto, isso que nós temos que fortalecer. É essa construção que nós devemos fazer. E as mulheres entram na política exatamente para isso. Aquelas que querem compactuar com o que estão aí, para nós não faz a diferença. Historicamente, Mona, vou eu provocar as duas aqui. Historicamente, houve até pouquíssimo tempo atrás, você não via concorrendo as mulheres, né? Mulher de prefeito, mulher de deputado, mulher de senador, mulher de vereador. Virou uma febre. Como é que você vê isso na evolução política?
o pouco que eu vi é que não há um discurso da mulher mesmo, né? É uma questão de preservação. Do espaço do poder masculino. E Que nós pena. queremos mudar isso, fortalecer mulheres que chegam com uma agenda da luta da emancipação feminina, que realmente marque a identidade feminina no espaço de poder. Nós queremos isso, esse é o papel do AltV, é discutir o empoderamento da mulher em todas as esferas. Você que está dentro de casa, se empoderando também. É uma atividade, você fez a opção por ela, faça, desempenhe bem, desempenhe com consciência, desempenhe com dignidade, com identidade, né? E é isso que nós queremos. Aqui nós estamos com uma médica que desempenha a sua atividade como mulher, com a mesma competência que qualquer homem, né? Com uma sensibilidade às vezes muito maior que muitos homens. Uma advogada que desempenha a sua capacidade profissional também. E a inteligência emocional diz que a gente tem uma capacidade ainda maior que os homens, né? Por isso que eu acho que eles abafaram tanto séculos e séculos nessa humanidade. E quanto mais equipamentos sociais nós tivermos, mais possibilidade nós temos de não ter conflitos entre a questão profissional, a questão da atividade política e a questão da sua atividade pessoal, porque tem que ter esses mecanismos sociais, porque a roupa alguém tem que lavar, a comida alguém tem que fazer. Então, quanto mais mecanismos sociais nós tivermos, creches públicas, restaurantes públicos, lavanderias públicas, mas as mulheres vão ter menos conflito no seu exercício de trabalho. Porque isso também é estatístico, que nós temos que quanto maior é o salário, quanto as mulheres têm menos filhos. Como se as mulheres tivessem que abdicar, que escolher. Eu observo muito isso ainda hoje. Você vê mulheres que estão empoderadas, seja em qualquer profissão, cargo, mas ela abriu mão da vida pessoal, de ter filhos, de cuidar... E quando na mesma profissão, se fosse um homem, ele também ia ser apoiado por uma mulher. Exatamente, né? Ia ser apoiado, exerceria sua vida afetiva muito bem. Na plenitude, exatamente. Eu acho que você colocou uma questão chave aí. Este ano, para nós mulheres, é trazer os homens para compartilhar. Porque essa luta não pode ser feita sem os homens. Não é possível as atribuições do lar e as atribuições em relação aos filhos serem eminentemente femininas. Elas devem e precisam ser divididas com os nossos parceiros, porque senão não tem condição. E que há de se achar tempo no seu, porque o cuidado do filho, o cuidado da família, isso é uma coisa necessária. Então há de se achar tempo nas agendas de trabalho, nas agendas acadêmicas, das pessoas estarem um com os outros. E eu ouvi uma coisa muito interessante outro dia, de um homem, falando assim, o homem que falar que é contra essa luta, ele é um ridículo, porque no mínimo ele tem uma irmã, tem a mãe, tem a filha, tem a companheira ou a esposa, tem uma prima, ele tem uma mulher ao lado dele, certamente ele tem, e certamente ele não quer ver esta mulher passando por todas essas dificuldades. Lógico. Então é isso que nós colocamos, essa responsabilidade de nós formarmos os nossos futuros jovens e aqueles que foram lamentavelmente educados com essa concepção que eles são superiores, que a mulher é uma parte deles, que a mulher pertence a eles, que nós possamos de fato desconstruir isso que levou a humanidade à infelicidade. Porque as guerras levaram a muitas famílias à infelicidade, mas a violência doméstica, ela é homeopática, ela é diária e ela continua levando milhares e milhares de pessoas à infelicidade. E é silenciosa, a guerra está no noticiário o tempo todo, não é? Então temos que quebrar isso, né, Fátima? E não esquecer também que só é olhado pelo céu quem olha pelas estrelas. Então nós temos que olhar para esse céu, desejar essas estrelas e construí-las cotidianamente. Porque dobrar sobre si mesma é também uma das grandes formas de ficar doente. Então nós temos que não mais nos dobrarmos sobre nós mesmos, né? Esse primeiro programa AltV Mulher 2014 não foi só um desabafo. Foi a fala do coração dessas mulheres que militam cotidianamente, diariamente, na luta da emancipação da mulher. Essa é uma atribuição sua, do seu pai, do seu irmão, do seu colega, é de todos nós. Nós queremos uma sociedade onde homens e mulheres sejam igualmente respeitados. É impossível conviver numa sociedade
onde uma mulher é desrespeitada porque ela é mulher. E nós vamos agradecer demais esse presente que essas duas autoridades na sua área, essas duas referências, essas mulheres que estão conosco diariamente, quando a gente precisa, liga, está acontecendo isso, e estão sempre prontas para essa luta, dão o seu conhecimento, o seu saber para realmente combater essa grande chaga que é a violência contra a mulher. Doutora, suas considerações finais. Bom, essa primeira semana, esse primeiro programa de janeiro de 2014, que possam se dobrar em muitos programas. E lembrando que 2014 é o ano que nós, mulheres brasileiras, nós, homens brasileiros, vamos estar participando de grandes eventos e principalmente dessa festa da democracia. Eu que lutei tanto para que a democracia desse país viesse, então no ano de eleição é um ano que é uma dádiva e nós vamos ter que fazer agendas e discussões em casa, nos locais de trabalho, nos partidos políticos, para que nós possamos dar essa grande mudada, trazer mulheres que sejam como essas mulheres que maravilhosamente eu estou aqui, que é uma grande honra. E nós queremos eu quero que a minha filha, que a minha sobrinha compartilhe de um Brasil e de um mundo onde as mulheres possam ter mais voz. Maravilhoso. Obrigada, doutora. Doutora Rosana, suas considerações finais. Eu quero fazer um pedido para as mulheres. Eu quero que todas as mulheres, as que sofrem a violência, as que podem vir a sofrer, vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos ajudar a quem está sem voz a botar para fora, a quem precisa falar. É um momento ímpar, como disse a Fátima. É um ano de eleição, mas é um ano que vai ter Copa. E me preocupa um pouco, porque isso pode afastar as discussões que são necessárias para o pleito que se avizinha, né? Não vamos deixar isso acontecer. Tudo bem, até eu assisto futebol, mas não vamos talvez reunir antes do jogo ou depois do jogo, mas comecem a conversar entre vocês, no trabalho, na família. Nós, mulheres, temos que quebrar essa coisa de que nós não somos unidas, que nós não somos amigas. Vamos aumentar a nossa confraria. Eles fazem isso muito bem, fizeram durante séculos. Nós estamos tendo pouco tempo, mas somos capazes, né? Já que a gente faz um monte de tarefa, somos capazes. Então, vamos fazer, no bom sentido, as nossas confrarias, vamos nos unir. Eu não fui abençoada com uma filha, eu tenho 3 homens, então eu vou dizer que eu gostaria que as minhas noras, que são as graças, possam viver também, e os filhos delas, um mundo mais justo e mais igual, né? E graças a Deus, hoje, a luta está difícil ainda, mas hoje muito melhor, porque pelo menos há algumas coisas já aí, por conta de mulheres como Muna e por conta de mulheres como Fátima. E como Rosana. Grandes E mulheres. eu quero agradecer a todos os internautas do programa OTV de Mulher, agradecer a todas as mulheres nossas mães, nossas avós, na cidade, no campo, na fábrica, judias, árabes, islâmicas, católicas, todas as mulheres budistas, seja com religião, sem religião, que permanentemente lutam em defesa da luta da mulher. E nós não queremos concorrer com os homens, nós queremos uma sociedade de iguais, homens e mulheres com as mesmas oportunidades. Até o próximo programa, OTV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor.